Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resumere, seu canal de resumos favoritos. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Hoje, vamos mergulhar na intrigante segunda temporada de Yellow Jackets. Confira agora o resumo dos 9 episódios. Episódio 1. Amigos, romanos, compatriotas. Natalie e Travis partem para uma missão pela floresta quando são interrompidos por Lottie, que insiste em um ritual rápido antes que eles sigam. Isso incomoda Natalie, que trata o gesto com ironia, mas Lottie insiste que isso é o que os mantém seguros. Esse momento prenuncia a forte influência de Lottie sobre os outros. No passado, em 1998, vemos os Yellow Jackets logo após o resgate. Contudo, mesmo longe da floresta, o trauma segue os sobreviventes. Lottie, especificamente, começa a lutar com sua saúde mental. Seus pais a levam a um médico, preocupados com seu comportamento. A situação culmina com ela recebendo terapia de eletrochoque e tentando, de forma instintiva, ajudar sua companheira de quarto, mostrando sua natural habilidade de se conectar com outras pessoas em situações vulneráveis. No presente, essa inclinação de Lottie transforma-se em algo maior. Ela lidera um grupo de seguidores, criando uma comunidade aparentemente espiritual, onde ela prega o autoconhecimento como meio de cura. Enquanto isso, Shauna está mergulhada em suas próprias complicações. No presente, ela é confrontada com o peso de seu envolvimento na morte de Adam Martin. Misty, como sempre intrometida, não deixa Shauna esquecer o cuidado necessário ao lidar com a polícia, até presenteando-a com um bolo que literalmente diz "Eu quero meu advogado". Mas a tensão aumenta quando os segredos começam a afetar também sua relação com a filha, Kelly. Em casa, a jovem faz uma insinuação direta sobre saber dos acontecimentos envolvendo Adam, o que deixa claro que ela está mais envolvida emocionalmente do que Shauna poderia imaginar. Taissa também enfrenta seus próprios problemas, tentando substituir a perda de Biscuit, o cão familiar, e ao mesmo tempo lidando com seu casamento desmoronando. Encontra um terrível santuário no porão, que aponta para os perigosos episódios de sonambulismo de Taissa, e ameaça expor tudo caso ela não tome atitudes drásticas. Isso dá um tom sombrio à sua situação, enquanto Taissa luta para manter sua vida pessoal intacta e esconder esses segredos. Na floresta, convertemos nossa atenção para o relacionamento de Shauna com o passado. Presa no luto, ela se apega ao cadáver congelado de Jack, tratando-o como uma versão imaginada de sua amiga. Num momento de frustração, durante um confronto, entre esses pensamentos alucinados, Shauna casualmente desloca a orelha de Jack, guardando-a consigo num ato perturbador. No presente, ela segue lidando com vestígios de Adam, visitando seu estúdio de arte com Jeff. Lá, ambos enfrentam a realidade dos muitos retratos que Adam havia feito de Shauna. No entanto, em vez de criar um distanciamento entre o casal, essa descoberta provoca uma espécie de reaproximação emotiva e física. Ainda na floresta, vemos diferentes maneiras como o trauma afeta os personagens. Misty tenta encontrar seu espaço, embora seu comportamento irritante continue afastando o grupo. Na tentativa de colaborar, ela conhece Crystal, surgindo aqui uma improvável conexão entre as duas que alavanca momentos de alívio cômico e desenvolvimento de Misty. Natalie, por outro lado, está dividida entre sua preocupação com Travis e a busca sem resultados pelo irmão dele, Ravi. Com o passar do tempo, mais dúvidas surgem sobre a sobrevivência do menino, algo que afeta profundamente Travis, levando-o a crises de ansiedade. No presente, a trama de Misty se desenvolve em sua busca por Natalie. Quando visita o hotel onde Natalie estava hospedada, Misty percebe sinais de que algo muito errado aconteceu antes de seu desaparecimento. Com olhos atentos, ela segue novas pistas, reafirmando seu papel como a mais vigilante do grupo. Enquanto isso, Natalie, que foi sequestrada, tenta recuperar sua liberdade. Em um momento de esperteza, ela consegue escapar temporariamente, mas não antes de se deparar com algo que a confunde ainda mais. Um ritual estranho, liderado por ninguém menos que Lottie, com quem ela compartilha um confronto direto. Lottie menciona Travis e uma mensagem dele, instalando mais dúvidas no mistério que cerca seus laços. No passado, Van e Taissa exploram sua relação enquanto lutam com os episódios de sonambulismo de Taissa. Apesar dos desafios provocados por esses eventos, incluindo um momento em que Taissa fere Van durante a noite, Van permanece firme em sua devoção, expressando seus sentimentos com um gesto inusitado, reforçando a complexidade emocional de ambas. Conforme a busca por Ravi continua, Natalie e Travis descobrem um espaço peculiar na floresta que desafia as leis da natureza, com musgo crescendo apesar do inverno. Enquanto isso, o vazio, tanto físico quanto emocional, consome o grupo, levando Shauna a ações cada vez mais inquietantes. Em um ato que simboliza a fusão de fome, culpa e insanidade, ela mastiga a orelha de Jack, um momento que ecoa o
Estado psicológico deteriorado de todos os Yellow Jackets, especialmente o de Shauna. Episódio 2. Complexo comestível. Shauna continua no galpão de carne, acompanhada apenas pela visão de Jackie. Em meio ao frio e ao isolamento, sua mente parece se fragmentar ainda mais. Ela conversa com a amiga falecida, que a provoca e questiona sua realidade. O estado das provisões é preocupante, e Jackie aponta que Shauna está enganando a si mesma e ao bebê. A conversa toma um tom bizarro quando Jackie menciona a orelha que Shauna havia encontrado, e esta mente sobre tê-la enterrado. A interação entre as duas se torna cada vez mais surreal, misturando lembranças de tempos passados, como o baile de formatura, com a dura realidade do presente. Enquanto isso, na cabana, o resto do grupo está cada vez mais impaciente com a ausência de Shauna. O desconforto cresce entre as garotas, agravado pela falta de comida e pelas condições precárias. Uma discussão acontece sobre o uso do balde de necessidades, revelando o nível de exaustão e desespero em que todos se encontram. No galpão, Jack tenta persuadir Shauna a admitir a verdade e enfrentar a realidade. A alucinação se intensifica, e Shauna, ao maquiar Jack, se perde. Na ilusão de que sua amiga ainda está viva, a visão de Jack incentiva Shauna a tomar uma decisão chocante. Quando percebe o que está fazendo, a linha entre realidade e delírio se desfaz completamente. No presente, Kelly está em uma crise pessoal, lidando com suas frustrações em relação aos pais. Após uma conversa ríspida com seu namorado, ela decide terminar o relacionamento e sai. Enquanto isso, Taissa, ainda assombrada por seus próprios problemas, desperta e percebe que fugiu novamente durante a noite. Van a encontra antes que algo pior aconteça e tenta convencê-la a procurar ajuda, mas Taissa resiste. Enquanto isso, no passado, Natalie e Travis continuam sua busca. O clima entre eles é tenso, com discussões sobre suas crenças e a liderança de Lottie. Separados por um tempo, eles combinam um ponto de encontro, mas a viagem acaba tomando um rumo inesperado quando Natalie forja uma descoberta para convencer Travis de que seu irmão desaparecido não voltará. Já no presente, Natalie confronta Lottie sobre os acontecimentos envolvendo Travis. Lottie revela detalhes perturbadores sobre a última noite dele e seu desejo de se conectar com algo além da realidade. Ela descreve o momento em que tentou salvá-lo, mas a situação fugiu do controle, deixando apenas dúvidas e arrependimento. De volta à floresta no passado, Shauna finalmente sai do galpão, trazendo consigo a imagem perturbadora de Jack maquiada e arrumada. A cena choca Taissa, que exige uma explicação e decide que é hora de dar um fim à situação. Contra a vontade de Shauna, o grupo decide cremar o corpo de Jack, considerando a impossibilidade de um enterro devido ao solo congelado. No presente, Shauna recebe uma visita inesperada do detetive Kevin, que começa a investigar o desaparecimento de Adam Martin. Ela mantém uma postura defensiva, tentando esconder sua ligação com ele. Kelly, percebendo a gravidade da situação, cobre a mãe. Mas a dúvida permanece. Até quando Shauna conseguirá sustentar essa mentira? Enquanto isso, Taissa recebe uma surpresa ao encontrar seu filho, Sammy, em sua casa. Ele afirma que apenas queria vê-la, mas a situação rapidamente se complica quando Simone descobre e acusa Taissa de estar manipulando o garoto. Em outro lugar, Misty se envolve mais com a investigação online sobre Natalie, sem perceber que está sendo observada. No passado, a decisão de cremar Jack resulta em uma cena impactante. Durante a noite, o fogo se espalha e revela algo inesperado. O calor do fogo desperta um cheiro irresistível para o grupo faminto. No auge da fome e do desespero, as garotas tomam uma decisão impensável. No presente, Lottie e Natalie confrontam verdades incômodas sobre o passado, enquanto Taissa e Shauna enfrentam novos desafios. O ciclo sombrio que começou há tantos anos parece longe de se encerrar. Episódio 3. Digestivo. Amanhece e os restos de Jack ainda estão do lado de fora. O treinador Ben Scott está deitado, distante, mergulhado em uma lembrança ao lado de seu namorado, Paul, que o provoca sobre um prato que preparou. O momento íntimo entre os dois contrasta com o presente frio e cruel na floresta. Enquanto isso, Natalie encara o corpo de Jack em choque, balançando-se. Taissa sai da cabana e, ao ver a cena, fica horrorizada. Ela tenta entender o que aconteceu, mas Van a confronta com a verdade. Elas mesmas consumiram Jack. A negação de Taissa se desfaz quando Van a lembra do que ela fez. Assombrada pela revelação, Taissa foge para vomitar. Dentro da cabana, ninguém parece com fome. Natalie decide levar o corpo de Jack até o avião para enterrá-la com os outros mortos quando o solo descongelar. O treinador Scott concorda, dizendo que será como se ela tivesse morrido junto com os passageiros. Nos dias atuais, Lottie orienta uma de suas seguidoras em um exercício de respiração
enquanto Natalie observa tudo de longe, explorando o ambiente. Ela conversa com Lisa, que cuida de uma galinha e de forma brutal a abate sem hesitação. Enquanto isso, Taissa está no hospital ao lado de Simone, ainda inconsciente, e tem visões perturbadoras que a deixam ainda mais angustiada. Quando percebe um símbolo desenhado na mão de Simone, tenta apagá-lo, disfarçando seu horror. Misty, por outro lado, segue sua própria investigação e se encontra com Walter Tattersall, um estranho excêntrico que já a conhece dos fóruns online. Eles bolam um plano para interrogar Randy sem levantar suspeitas. Usando um fone de ouvido, Misty orienta Walter, mas logo percebe que Randy está escondendo algo. Depois de algumas ameaças teatrais, ele revela que viu um grupo estranho vestindo roxo perto de uma van na noite do desaparecimento de Natalie. Enquanto isso, Jeff e Shauna conversam sobre o relacionamento deles. Ele tenta entender por que ela foi infiel, mas ela explica que tudo estava relacionado à forma como se sentia sobre si mesma. Mais tarde, Jeff decide ser espontâneo e sugere uma viagem, mas no caminho acabam sendo abordados por um ladrão armado. Shauna reage instintivamente e toma a arma dele, mas em meio à confusão, o homem foge com a minivan. Jeff fica atônito com a reação de Shauna, enquanto ela tenta justificar sua atitude. De volta à comunidade de Lottie, Natalie observa a rotina do local. Lottie a leva até uma colmeia, explicando o funcionamento brutal das abelhas e como isso se relaciona com a sobrevivência. A conversa reflete diretamente na forma como todas elas têm lidado com seus traumas. Na floresta, Natalie finalmente chega ao avião com o corpo de Jack. Em um momento solene, ela pede desculpas pelo que fizeram, reconhecendo que talvez tenham sobrevivido graças a ela. De repente, um alce branco surge, mas ao tentar abatê-lo, Natalie erra o tiro e o animal desaparece, deixando-a ainda mais abalada. No presente, Misty e Walter continuam sua investigação. Eles descobrem mais pistas sobre o desaparecimento de Natalie e a conexão com o misterioso grupo vestido de roxo. Enquanto isso, Taissa, ainda perdida em seu próprio mundo, volta a ser guiada por sua versão sonâmbula, levando Van a uma das árvores marcadas com o símbolo. Quando Taissa finalmente desperta, ela não tem ideia de como chegou ali. Em outra parte, Jeff tenta confrontar o detetive Kevin sobre Shauna, negando qualquer envolvimento dela no desaparecimento de Adam. Ele se irrita ao perceber que as suspeitas contra ela estão crescendo. Ao mesmo tempo, Shauna, determinada a recuperar a minivan roubada, encontra o responsável e, sem hesitação, o intimida de forma assustadora até que ele devolva o veículo. Sua frieza assusta até a si mesma. O treinador Scott, perdido em seus pensamentos, revisita seu passado com Paul, refletindo sobre como teria sido sua vida se tivesse tomado decisões diferentes. Mas a realidade é implacável. Ele está preso naquele inferno gelado, onde qualquer escolha errada pode significar o fim. No fim do episódio, um terrível pressentimento paira sobre todas elas, como se o pior ainda estivesse por vir. Episódio 4. Velhas feridas. Van tenta chamar a atenção de Taissa, que parece perdida em seus pensamentos. Ela insiste para que Taissa se concentre e mostra um símbolo em uma árvore, dizendo que encontrou outro igual. Algo dentro dela sente que esse sinal tem um significado. Taissa hesita, não quer se aprofundar nisso, mas Van sugere que pelo menos falem com Lottie. Taissa recusa e sai dali, voltando para a cama, enquanto Van observa o símbolo e o mapa que está fazendo. Nos dias atuais, Taissa, ainda sob influência de sua versão sonâmbula, vai até a casa de Jessica Roberts e pega uma pasta com informações sobre as sobreviventes dos Yellow Jackets. Quando acorda, percebe que está no carro de seu gerente de campanha, parado na beira da estrada, sem combustível. Pegando o celular, tenta entender onde está e vê a imagem de uma loja, decidindo seguir a pé. Enquanto isso, na casa dos Sadek, Jeff fica surpreso ao saber que a van de Shauna foi simplesmente encontrada na estrada. Kelly diz que vai sair com uma amiga, e depois que ela sai, Jeff avisa Shauna que os policiais sabem sobre seu envolvimento com Adam Martin. Ele ouviu comentários na academia. Shauna tenta entender como isso se espalhou tão rápido e brinca que deveria ter usado uma máscara. No complexo, Lottie recebe Natalie, que pede as chaves do carro para ajudar Lisa no mercado. Ela acha que pode ser uma oportunidade para se aproximarem, agora que Lottie a perdoou por um incidente passado. Lottie aceita, mas sugere que Lisa dirija para praticar. Misty tenta ligar para Taissa, mas cai na caixa postal. Preocupada por não ter notícias de suas amigas, comenta com Walter, que elogia sua lealdade. Para distraí-la, ele coloca fitas cassete de musicais e pergunta qual ela prefere. Misty desconfia de suas intenções, achando que ele só quer informações sobre os Yellow Jackets, mas ele nega, dizendo que seu passado não é o que mais o interessa. Ele se apresenta como um detetive cidadão, e aos poucos, ela relaxa. No deserto, Misty e Crystal cantam juntas enquanto fazem tarefas. Shauna entra furiosa, exigindo saber quem pegou carne de urso sem permissão. Com fome e grávida, ela se sente injustiçada.
O clima fica tenso, e Scott se defende quando Mari sugere que ele seja o culpado. A discussão cresce, e Natalie propõe uma competição entre ela e Lottie para ver quem consegue mais comida. Travis tenta intervir, mas Natalie reforça que, segundo alguns, Lottie é mais eficiente do que uma caçadora. De volta ao presente, Natalie e Lisa conversam no carro. Lisa menciona que pode sair do complexo quando quiser, mas se sente necessária lá. Natalie questiona essa liberdade, e Lisa afirma que no início também duvidava, mas depois mudou de ideia. Lottie visita seu psicólogo, mas encontra um substituto. Ela pede um aumento na medicação, dizendo que suas visões voltaram e precisam parar. Ela trabalhou duro para construir algo positivo e não quer perder isso. O psicólogo sugere que talvez resistir a essas visões só as fortaleça, mas Lottie insiste que não quer interpretá-las de outra forma. Para ela, não são reais. Misty estabelece as regras para a disputa entre Lottie e Natalie. Sem assistência, se encontrarem algo, devem avisar e esperar. Se não voltarem até o pôr do sol, estarão desclassificadas. Mari diz que Lottie não precisa de arma, então Natalie pega o rifle e sai. Lottie, por outro lado, vaga pela floresta até encontrar uma árvore com o símbolo, tocando-a enquanto se questiona. Enquanto Shauna faz compras, encontra a mãe da amiga de Kelly, que revela que sua filha não tem dormido lá. Mais tarde, Shauna descobre preservativos e a identidade queimada de Adam Martin no quarto da filha. Ao perceber que Kelly marcou um encontro com Jay, Shauna a leva para um passeio e, numa conversa franca, admite que matou Adam, mas por engano. Kelly promete guardar segredo, mas já contou algo para Jay. Misty e Walter seguem investigando e descobrem que o grupo de Lottie vende mel no mercado às terças-feiras. Como já está tarde, Walter sugere que passem a noite num B&B e sigam pela manhã, garantindo uma abordagem mais estratégica. No deserto, Natalie encontra um alce congelado sob o gelo e pede ajuda para tirá-lo. Mari tenta contestar as regras, mas Scott a ignora, dizendo que é comida. Todos correm para ajudar, exceto Mari e Aquila, que ficam preocupadas com Lottie. Lottie, por sua vez, vaga pela neve e se depara com o avião de Laura Lee, intacto. Ao entrar, as portas de um elevador se fecham atrás dela, e de repente, ela se vê em um shopping. Caminhando até a praça de alimentação, encontra seus amigos, incluindo Laura Lee, que a convida para comer. O ambiente é acolhedor, mas Laura Lee insiste que ela deve agradecer antes de comer, deixando Lottie inquieta. Ela percebe que algo não está certo e começa a tremer. Episódio 5. 2 verdades e uma mentira. Van está em sua loja, que também serve como sua casa. Ela coloca uma fita VHS no videocassete em forma de carro e tenta assistir ao filme, mas logo o retira. Enquanto bebe refrigerante e come um donut, reúne algumas fitas cassete e as leva para baixo. Pelo caminho, recolhe contas vencidas espalhadas pelo chão e as descarta. Atende alguns clientes, enquanto observa o movimento no local. Entre as visitas, Taissa entra e desmaia repentinamente. No deserto, Taissa interage com Shauna, que expressa exaustão. Van avisa que um evento está prestes a começar, e Taissa assegura que sairá em breve. Há um ritual acontecendo, onde Lottie guia os participantes através de exercícios de respiração e percepção sensorial, incentivando-os a se conectarem com a natureza. O grupo responde com diferentes impressões sobre o ambiente, enquanto Lottie enfatiza a importância da conexão coletiva. Shauna observa tudo com cautela. Em outro lugar, Kelly está em uma pista de boliche com um jovem policial disfarçado. Durante o jogo, descobre a verdadeira identidade do rapaz ao ver o nome dele na conta. Pesquisando rapidamente, encontra uma evidência de que ele trabalha para o departamento de polícia local. Isso levanta suspeitas sobre suas intenções. De volta ao deserto, as meninas especulam sobre o comportamento de Ravi, que permanece em silêncio desde seu retorno. Algumas teorizam que ele pode não ser real, enquanto outras tentam obter informações. Travis insiste que Ravi falará quando estiver pronto. Enquanto isso, Aquila cuida de um pequeno rato que encontrou, tentando mantê-lo alimentado sem levantar suspeitas. O grupo continua suas atividades, dividindo tarefas e interagindo em meio às dificuldades. Misty e Crystal compartilham segredos, jogando um jogo de perguntas pessoais. Durante a conversa, Misty revela um detalhe perturbador sobre suas ações após a queda do avião, sem perceber o impacto que isso teria sobre Crystal. Ao perceber a gravidade do que ouviu, Crystal se afasta assustada e acaba caindo de um penhasco. Misty observa a cena em choque, incapaz de reagir imediatamente. No presente, Misty viaja com Walter em busca de respostas. Durante o trajeto, ele tenta interagir, mas ela mantém o foco na missão. Chegando a um local suspeito, eles identificam um símbolo familiar, sugerindo que estão no caminho certo. Em outra parte da cidade, Taissa visita Van, tentando entender
melhor seu próprio estado mental e os eventos recentes. A tensão entre as duas aumenta conforme revelações do passado vêm à tona. Kelly decide contar aos pais sobre seu envolvimento com um policial, revelando que já mencionou informações comprometedoras. Shauna, em vez de se desesperar, propõe usar isso a seu favor, instruindo Kelly a reforçar uma mentira sobre seu suposto caso. Enquanto isso, Shauna se encontra com Randy para encenar a traição, garantindo que a história seja convincente. No complexo de Lottie, Natalie tenta acessar informações, mas é interrompida por seguidores. Durante uma sessão de reflexão, é levada a confrontar seus próprios pensamentos sombrios. No entanto, a chegada inesperada de Misty a desestabiliza. A tensão cresce à medida que Misty percebe que Natalie pode estar sendo manipulada. Enquanto isso, Walter questiona Misty sobre eventos passados, sugerindo que ela pode estar mais envolvida em situações perigosas do que admite. Van descobre detalhes sobre o comportamento de Taissa e o altar misterioso em sua casa. A conversa entre as duas revela mágoas antigas e arrependimentos, mas também a necessidade de apoio mútuo. Taissa admite que teme machucar aqueles que ama, e Van tenta confortá-la, garantindo que encontrarão uma solução juntas. No deserto, Shauna desperta assustada ao perceber Lottie falando com seu ventre. A tensão entre as duas aumenta, reforçando a divergência de crenças no grupo. Enquanto isso, Misty lida com a morte de Crystal e suas próprias emoções conflitantes. No presente, ela decide se afastar de Walter, rompendo a relação abruptamente. Enquanto isso, a polícia mantém Shauna sob vigilância, aguardando para confirmar sua suposta traição. Episódio 6. Queen. Na sala de aula, os alunos assistem a um vídeo sobre parto, exibido pelo treinador Ben Scott. Enquanto a maioria faz piadas e se distrai, Misty Quigley presta atenção com seriedade. Um bilhete chega a Shauna, enviado por Jeff, elogiando seu desempenho na tutoria e sugerindo um novo encontro. Ela responde de forma indireta, mencionando a flor favorita de Jack antes de sair da sala. O treinador pausa o vídeo para perguntas, e Misty, sem hesitar, quer saber quanto sangue há, em média, durante um parto. No deserto, Shauna está em trabalho de parto e grita de dor. O grupo tenta ajudá-la, mas ninguém sabe exatamente o que fazer. Enquanto isso, no presente, Misty está no complexo de Lottie, verificando seus pertences. Seu telefone toca, e um acólito avisa que não é permitido chamadas sociais, apenas emergências. Nesse momento, Lottie aparece e permite que Misty fique. Misty questiona sobre Natalie e insinua que tudo parece mais um sequestro do que um retiro espiritual. Lottie explica que Natalie tentou acabar com a própria vida e que estão tentando ajudá-la. Misty, desconfiada, diz que não acredita nisso, mas Lottie insiste para que ela fique um pouco mais. Em outro ponto, Shauna recebe uma ligação de Kevin Tan, que pede para que ela e Kelly compareçam à delegacia. Jeff se desespera, pois era exatamente isso que temia. A conversa entre eles se intensifica, com Shauna relembrando que Kelly namorou um policial. No meio da tensão, ela comenta sem filtro que se Kelly tivesse ido além com ele, nada seria admissível no tribunal. Todos ficam chocados, mas Shauna apenas sugere que eles sigam em frente e resolvam logo a situação. Na floresta, a preocupação cresce. Mari sugere ferver água, e Aquila concorda que é essencial manter tudo limpo. Misty, normalmente tão precisa, está abalada e sem saber o que fazer. Aquila percebe que as contrações estão muito frequentes, indicando que o bebê está a caminho. Taissa comenta que o parto de sua irmã durou 1 dia e meio, e Shauna, exausta, diz que não aguenta tanto tempo. Lottie lidera um círculo de oração, enquanto Mari, com um tom pessimista, menciona a possibilidade de Shauna não sobreviver. Taissa a repreende, tentando manter Shauna focada. No presente, Natalie está tentando acertar alvos com um rifle, mas falha miseravelmente. Lisa aparece e tenta falar com ela, mas Natalie se afasta, dizendo que destrói tudo ao seu redor. Ela menciona Travis e diz que sempre culpou Lottie, mas na verdade, a culpa era dela. Lisa tenta consolá-la, dizendo que algumas coisas simplesmente acontecem e que não há culpados. Mas Natalie sente que o que aconteceu com Travis está dentro dela também. Um peso impossível de ignorar. Van e Taissa têm uma conversa tensa. Van menciona que Taissa falou coisas estranhas enquanto dormia, dizendo que aquele não era o lugar onde deveriam estar. Taissa, confusa, tenta entender o que isso significa. Enquanto isso, Misty tenta se convencer de que é capaz de ajudar Shauna, mas fica paralisada ao ver tanto sangue. Ela tem um flashback traumático e começa a entrar em pânico. Quando Natalie busca a ajuda do treinador Scott, ele admite que não pode fazer nada além de ter assistido a um vídeo sobre o assunto. Lottie toma a frente e diz que precisam de um sacrifício.
Travis corta a própria mão, e todos começam a entoar cânticos para que Shauna e o bebê sobrevivam. No consultório da psicóloga, Lottie revela que suas visões estão voltando. Ela sente que há algo no passado chamando por ela, e admite que não tem mais medo de estar doente, pois acredita que nunca esteve. Para ela, o que experimentaram na floresta era real, e a energia daquele lugar ainda está presente em suas vidas. A psicóloga pergunta o que seria esse isso, e Lottie responde que era o poder da floresta, algo que todos sentiram e que ainda os acompanha. De volta ao complexo, Misty participa de uma roda de tambores e conversa com um dos acólitos, que fala sobre sua própria jornada de abandono e recomeço. Misty menciona as mensagens de Walter, mas disfarça suas verdadeiras intenções. Scott tenta se isolar do sofrimento de Shauna, mergulhando em um devaneio sobre um passado que nunca teve coragem de viver. Shauna, exausta, tenta continuar empurrando, mas algo parece errado. Misty se lembra de Crystal e do que aconteceu com ela, e Lottie a traz de volta à realidade. A placenta saiu, mas o bebê ainda não nasceu. Desesperada, Shauna pede para que seu bebê não morra, e Misty a encoraja a continuar tentando. Shauna e Callie chegam e são recebidas por Matt Saracusa. Shauna rapidamente estabelece limites, deixando claro que sua filha não será interrogada sozinha. Enquanto isso, Kevin conversa com Kelly e tenta convencê-la de que Shauna não precisa estar ali. Na casa de Van, Taissa percebe que a locadora de vídeo está com problemas financeiros. Van, no entanto, não quer discutir sobre isso, apenas seguir com sua vida. Quando o telefone de Taissa vibra, é Misty informando que Lottie está administrando um centro de bem-estar e que Natalie também está lá. Van ouve a conversa e decide acompanhá-la. Na floresta, todos continuam entoando cânticos para ajudar Shauna. O bebê finalmente nasce, e Misty o entrega a ela, dizendo que é um menino. Shauna sorri, emocionada. No presente, Jeff recebe uma ligação de Taissa, que conta sobre Lottie. Ele promete repassar a mensagem para Shauna. Enquanto isso, no complexo, Natalie percebe que Misty se encaixou rapidamente no ambiente e a questiona sobre o homem com quem ela estava. Misty evita o assunto, e Natalie conclui que, no fim das contas, todos ali são iguais. No deserto, Shauna tenta alimentar seu bebê, mas ele não aceita. O choro dele se intensifica, e ela começa a entrar em desespero. No presente, na delegacia, Matt Saracusa provoca Shauna, insinuando que sua filha não gosta dela. Enquanto isso, Kevin tenta acalmar Kelly e diz que Shauna não deveria estar ali, mas Shauna percebe que algo está errado, e o suspense sobre seu futuro só aumenta. Episódio 7. Enterro. Após a trágica perda do bebê de Shauna, o clima na cabana é pesado. Todos estão mergulhados em um silêncio triste e sombrio. Taissa tenta convencer Shauna a beber água, mas ela simplesmente ignora e se afasta. A neve finalmente para, e alguns dos sobreviventes, liderados por Travis, forçam a porta para sair. Taissa sugere que Shauna tome um pouco de ar fresco, mas ela continua abraçada ao pequeno embrulho nos braços. Quando finalmente sai, cava uma cova rasa na neve para o bebê, sussurrando palavras que só fazem sentido para ela naquele momento. Enquanto isso, no acampamento Green Pine, Taissa, Van e Shauna entregam seus pertences sob a supervisão de Misty. Taissa questiona se aquilo é um culto, mas Lottie insiste que é uma comunidade intencional. Natalie explica que, para ela, esse lugar salvou sua vida quando estava no fundo do poço. Cada um escolhe um dos 4 tratamentos propostos por Lottie: renovação, autocuidado, forragem e orientação. O grupo, relutante, aceita participar da experiência, entregando seus celulares como parte do processo. No passado, no deserto gelado, Taissa e Van conversam sobre a esperança que tinham de que o bebê sobrevivesse, mas a dura realidade é que todos ali estão famintos e enfraquecidos. Van admite que está tentando entender qual o propósito de continuar viva depois de ter sobrevivido a tantas situações extremas. Enquanto isso, Lottie apresenta a experiência dos tratamentos, e cada uma das mulheres faz sua escolha, ainda sem saber exatamente o que esperar. Shauna, por exemplo, recebe um cabrito para cuidar, e logo percebe o que parece ser a verdadeira intenção desse exercício: criar um vínculo para depois ser forçada a sacrificá-lo. Ela reluta, mas segue as regras. Já Misty é levada até um tanque de privação sensorial, algo que a princípio a assusta. Durante sua experiência, tem uma alucinação em que vê Walter e seu pássaro de estimação, Calígula, em uma performance surreal. Isso faz com que ela perceba certas verdades sobre si mesma, e ao sair do tanque, toma a decisão de ligar para Walter e admitir que estava errada ao afastá-lo. No meio do nada, o treinador Scott tem uma visão de seu namorado, Paul, tentando conversar com ele sobre algo importante. Quando volta à realidade, percebe que está cada vez mais desconectado da situação ao redor. Misty, por sua vez, tenta convencer os outros a procurarem Crystal, que desapareceu na neve, mas seu desespero esconde um segredo. Ela sabe que Crystal não vai ser encontrada viva.
De volta ao presente, Thaisa e Van têm um momento tenso quando Van revela que tem uma doença terminal e que lhe resta pouco tempo. Thaisa fica devastada e questiona por que ela não contou antes. Van apenas responde que não queria ver aquela expressão de compaixão no rosto dela. No final, Lottie, claramente abalada, conversa com seu psiquiatra, mas algo não está certo. Ela confessa que sente que algo sombrio está crescendo, que o passado e o presente estão se misturando de uma forma perigosa. É nesse momento que surge uma pergunta perturbadora. E se tudo o que aconteceu antes estiver voltando para cobrar seu preço? Episódio 8. Ele escolhe. No meio do deserto, a situação está cada vez mais crítica. Misty e Mari tentam ajudar Lottie, que está muito debilitada. Misty suspeita de um problema grave nos rins, possivelmente causado pelos golpes que Shauna desferiu nela. Mari, visivelmente desconfortável, sugere que Shauna cuide disso, mas Misty se irrita, lembrando que Lottie fez muito por todas elas. A tensão cresce e, enquanto Mari desce as escadas, deixa um recipiente cair acidentalmente. Lá em cima, Lottie, cada vez mais distante da realidade, tem visões perturbadoras, incluindo uma carta com um símbolo marcado. Misty tenta chamá-la de volta para o presente. Em outro ponto do abrigo, Aquila conversa alegremente com seu pequeno companheiro, um rato que ela acredita estar vivo. Ela faz planos para o futuro, imaginando os dois juntos depois que forem resgatados. Thaisa se aproxima e, ao perceber algo estranho, questiona Aquila sobre o que está segurando. Quando finalmente vê a verdade, Aquila se dá conta de que seu amigo há muito tempo não está mais vivo. O choque da descoberta a deixa abalada. Enquanto isso, em um retiro espiritual, Thaisa e as outras mulheres tentam manter um clima leve, até que Shauna chega visivelmente perturbada. Ela revela que a polícia encontrou os restos de Adam. E Van, sem entender a gravidade da situação, questiona quem ele era. O clima rapidamente se torna tenso quando as mulheres começam a discutir suas opções, e Shauna decide que precisa voltar para casa. O grupo entra em um debate intenso sobre o que sabem e o que devem fazer, enquanto Lottie sugere que conversem melhor no local de reuniões do retiro. No deserto, Thaisa tem uma visão assustadora, enquanto Van observa preocupada. Mari tenta improvisar uma sopa usando couro para obter algum tipo de nutrição. Shauna, preocupada com Lottie, tenta cobri-la com um cobertor, mas isso gera novos atritos no grupo. A fome e o desespero começam a afetar a todos. Em outro canto do abrigo, Scott analisa alguns desenhos deixados por Ravi, percebendo um padrão intrigante neles. Algo parece fazer sentido para ele. Aquila, ainda em choque com sua descoberta, tenta comer o que sobrou de seu pequeno companheiro, mas não consegue. Enquanto isso, Mari começa a ouvir um som estranho e afirma que há algo pingando novamente. Thaisa também escuta e aponta para uma parede. Quando Mari olha, tem uma visão aterrorizante de sangue escorrendo por ela, o que a faz entrar em pânico. Van tenta acalmá-la, mas Mari insiste que o que viu era real. Longe dali, a investigação sobre a morte de Adam avança. Policiais chegam à casa de Shauna e Jeff, com um mandado de busca. Jeff tenta manter a calma enquanto Kelly enfrenta um dos detetives, filmando sua interação com ele. Durante o interrogatório, os investigadores revelam detalhes perturbadores sobre o que encontraram no caso de Adam. Jeff tenta defender Shauna, mas os questionamentos só aumentam suas preocupações. No meio da conversa, eles mostram evidências que ligam Adam ao crime e perguntam se Jeff acredita que Shauna seria capaz disso. A pressão sobre ele aumenta. Enquanto isso, no retiro, Van questiona se tudo o que aconteceu nas últimas décadas se resume a chantagens e ações drásticas para manter segredos enterrados. O grupo discute sobre confiança, revelações do passado e o papel de cada uma nos acontecimentos recentes. Misty, sem rodeios, revela que foi Thaisa quem contratou alguém para investigar seus segredos. Shauna se mostra chocada, e o grupo percebe que todos estavam escondendo algo de alguém. As discussões revelam o quão frágil é a confiança entre elas, mas o pior ainda está por vir. De volta ao deserto, Misty observa o treinador Ben afiando uma faca e se pergunta se ele está planejando algo. Ele afirma que apenas está melhorando suas muletas. Enquanto isso, Travis se aproxima de Natalie, arrependido por ter sido duro com ela. Os dois compartilham um momento de conexão. No sótão, Lottie, à beira da morte, faz um último pedido a Misty. Se ela não sobreviver, quer que seu corpo seja usado para manter o grupo vivo. Misty reluta, mas acaba prometendo. No presente, Misty tenta justificar suas ações no passado, mas Van a provoca com ironia. Shauna aponta que Misty também tem seus segredos, e que a polícia está de olho em todos. Durante a conversa, a verdade sobre a chantagem de Adam começa a vir à tona, e Shauna finalmente admite que contou tudo para Jeff. Isso levanta novas suspeitas sobre ele. Em uma casa afastada, Walter, um detetive amador, recebe notificações
sobre a descoberta do corpo de Adam. Ele entra no site da polícia e envia uma mensagem informando que tem informações relevantes sobre o caso. Ao mesmo tempo, em casa, Jeff tem um pesadelo perturbador com Shauna, onde ela se torna algo assustador. Ele acorda assustado e encontra Kelly acordada. Os dois conversam, e Jeff finalmente revela um segredo sobre o passado de Shauna. Ela perdeu um bebê quando estava no deserto. A revelação abala Kelly, que nunca soube dessa parte da história. No abrigo no deserto, Misty informa ao grupo sobre o desejo final de Lottie. Alguns se recusam a aceitar, mas a fome extrema os faz considerar o impensável. O desespero cresce. No presente, o grupo discute suas ações, e Shauna admite que mentiu por medo de que algo ainda pior acontecesse. Lottie, no entanto, afirma que palavras não bastam para resolver o que está acontecendo. Ela acredita que algo maior os guiou até ali e que chegou a hora de oferecer o que essa força deseja. O grupo sente que uma decisão definitiva precisa ser tomada. No deserto, um ritual começa. Uma vela é acesa e o baralho de cartas é apresentado. A Rainha de Copas surge, marcando o início de algo sombrio. Episódio 9. Contação de histórias. Natalie retorna para a cabana, seguida pelos outros. Travis, ao vê-la, sente um misto de alívio e pavor, mas logo percebe o motivo de sua expressão fechada. Atrás dela, o corpo de Ravi está exposto, sem vida. Travis se desespera e corre até o irmão, mas Natalie tenta explicar que tudo aconteceu rápido demais, que a natureza fez sua escolha. Ele se recusa a aceitar, chorando sobre o corpo enquanto os outros entram, silenciosos. No presente, Lottie tenta convencer o grupo de que ele escolhe, segurando um copo com uma substância perigosa. Os outros protestam, e Shauna sugere que, se realmente querem respostas, precisam agir como antes, seguindo um ritual. Lottie, emocionada, concorda, dizendo que sabia que não estava sozinha nesse sentimento. Envolvida em um abraço com Lottie, Shauna dá sinais discretos para os outros, indicando que é preciso jogar o jogo para ganhar tempo. Taissa concorda que precisam parar de resistir, mas Shauna insiste que precisam garantir que ninguém de fora do grupo esteja envolvido. Lottie concorda, afirmando que aquela noite será deles. Natalie questiona Shauna sobre seu comportamento, e ela revela que está apenas tentando ganhar tempo para decidir o que fazer. Misty sugere que, com o histórico de Lottie, não seria difícil interná-la novamente. Taissa acha a ideia viável, mas Van parece preocupada. Misty se prontifica a fazer uma ligação para o médico de Lottie, mas Natalie insiste que não podem simplesmente hospitalizá-la e seguir em frente. Van concorda, afirmando que aquilo não é só sobre a condição de Lottie, e que todos eles passaram pela mesma experiência no passado. Lottie acredita que a entidade voltou a falar com ela, e Van pergunta se os outros se esqueceram aonde isso os levou antes. Na cabana do passado, Misty visita Lottie, que ainda está debilitada. Quando Lottie pergunta o motivo dos gritos de Travis, Misty revela que os outros decidiram aproveitar o corpo de Ravi. Lottie fica chocada, mas Misty tenta justificar, dizendo que não foi um assassinato e que eles precisavam de comida. Quando Lottie contesta, Misty argumenta que foi ela quem começou aquilo tudo, então não pode se arrepender agora. Mais tarde, Misty conta aos outros que Lottie aceitou a decisão da natureza. Shauna, então, pega uma faca e sai, enquanto Travis ainda chora sobre o irmão. Ele tenta impedir, mas não tem forças. Em silêncio, se levanta e vai para dentro. Os outros preparam o corpo, e Shauna, de olhos vendados, inicia o processo. No acampamento Green Pine, Misty invade um armário e encontra um frasco vazio de remédio de Lottie e outros pertences pessoais, incluindo seu próprio telefone. Antes que possa sair, ouve alguém entrar e se esconde. Para sua surpresa, Walter aparece, segurando o próprio telefone e sorrindo para ela. Enquanto isso, Taissa e Van conversam sobre Lottie. Van não se sente bem com o plano, dizendo que simplesmente interná-la não é a solução. Taissa tenta convencê-la, mas Van insiste que todos eles passaram pelo mesmo e precisam proteger uns aos outros. Enquanto isso, Natalie queima cartas de baralho, mantendo apenas uma em suas mãos. Jeff e Kelly estão no carro, tentando pensar em uma forma de proteger Shauna. Kelly questiona se a única opção é deixá-la ser presa, mas Jeff não tem respostas. Ele revela que viu Shauna quase atirar em alguém, deixando Kelly surpresa. Antes que possam decidir o que fazer, chegam ao portão do acampamento Green Pine e são interceptados por seguidores de Lottie. Sem saída, recuam quando outro carro aparece atrás deles. Dentro, estão os policiais Kevin e Matt, observando, tudo com suspeita. No passado, Ben Scott retorna ao esconderijo secreto de Ravi e encontra Shauna preparando o corpo. Chocado, percebe que eles realmente vão seguir adiante com o ato. Natalie o encontra, e ele tenta convencê-la a fugir com ele para o esconderijo, onde poderiam sobreviver sozinhos. Mas Natalie, devastada,
confessa que deveria ter sido ela no lugar de Javi. Travis confronta Van, dizendo que ela deveria sentir vergonha, mas Van discorda, afirmando que está feliz por estar viva e que ninguém ali deveria sentir culpa por isso. Walter, na cozinha do acampamento, age como se nada estivesse acontecendo enquanto prepara uma bebida. Kevin entra e começa a interrogá-lo sobre Shauna. Walter, sempre um passo à frente, finge cooperação, mas tem outros planos. Do lado de fora, Kelly e Jeff observam a movimentação. Jeff decide agir e entra, alegando ser culpado pelo crime de Adam Martin. Kevin se confunde com a confissão inesperada e, antes que possa reagir, cai para trás, vítima do plano de Walter. Walter então revela que usou uma substância para neutralizá-lo e propõe a Jeff que o ajude a mover o corpo. Na cabana do passado, Shauna traz a carne para dentro. Com os olhos marejados, Travis pega uma escultura de lobo feita por Javi e a coloca em um altar improvisado. Depois, aceita o destino e se junta aos outros. Um a um, começam a se alimentar. Misty sobe para levar uma porção a Lottie, incentivando-a a comer para recuperar suas forças. No presente, Lottie se prepara para o ritual final. Thaisa e Van ligam para uma equipe de emergência, mas mudam de ideia no último momento. No meio da floresta, os sobreviventes se reúnem em círculo. Lottie embaralha as cartas, preparando o sorteio que decidirá quem será a próxima vítima. Kelly, procurando por sua mãe, ouve um barulho e, assustada, aponta uma arma. Matt aparece e tenta convencê-la a se acalmar. No entanto, recebe uma ligação de Kevin. Ou assim parece. Na verdade, Walter usou um aplicativo para imitar a voz do policial, criando caos na comunicação. Matt, confuso, se afasta. Enquanto isso, Walter descarta evidências comprometedoras, garantindo que seu plano continue funcionando. Lottie sorteia as cartas. E após algumas rodadas, Shauna pega a rainha de copas. O grupo a cerca, preparando-se para o que vem a seguir. Shauna tenta argumentar, mas Lottie insiste que ela pode escolher, aceitar ou correr. Shauna hesita, mas, quando percebe que ninguém ali pretende poupá-la, foge. O grupo vai atrás dela, implacável. Matt encontra o corpo de Kevin dentro do carro e, antes que possa reagir, Walter aparece e propõe um acordo. Ele pode assumir o papel de herói ou ser incriminado junto com os outros. Antes que Matt possa decidir, as sirenes se aproximam. Shauna continua correndo, mas é interrompida quando um tiro atinge Lottie. Kelly grita, protegendo sua mãe, e todos param. Lottie, ferida, olha para Kelly e sorri, impressionada com sua força. Shauna ordena que abaixem as armas, mas Lottie, delirante, diz que a entidade está com eles. A situação sai do controle quando Thaisa revela que cancelaram a equipe de emergência. A tensão cresce e Lottie pergunta: "O que vocês ouvem?" No passado, em meio ao deserto implacável, Lottie retorna à cabana e é recebida com abraços. O clima é de alívio, e logo eles se reúnem para ouvir uma história. Van sugere algo inédito, começando um conto sobre o próprio deserto. Enquanto isso, do lado de fora, o treinador Scott prepara algo com um machado, uma corda e fósforos. Durante a conversa, Lottie admite que nunca quis liderar, mas que o deserto a escolheu porque ela sabia escutá-lo. Agora, porém, acredita que ele não precisa mais dela, pois todos aprenderam a sentir sua presença. Com isso, ela declara que o novo líder deve ser Natalie. No presente, no acampamento Green Pine, Lottie questiona se os outros finalmente acreditam nela. Ela relembra momentos intensos de Shauna, Misty e Van, apontando como todos estavam conectados ao que aconteceu. Natalie, desesperada, pede para que isso pare, mas Lisa surge armada, desconfiada das intenções do grupo. Enquanto isso, no passado, Lottie questiona como explicar os eventos ocorridos, reforçando que algo os impediu de tirar a vida de Natalie. Um a um, os outros a reconhecem, enquanto Scott observa de longe. De volta ao presente, Lisa exige explicações de Natalie, perguntando se ela realmente fez algo terrível. Natalie tenta afastá-la, enquanto Misty se aproxima com uma seringa. O clima fica tenso, e em meio à confusão, Natalie se sacrifica para salvar Lisa. O impacto é imediato. Flashes do passado inundam sua mente, trazendo memórias de escolhas difíceis e perdas dolorosas. De repente, ela se encontra dentro de um avião, cercada por rostos conhecidos. Javi está ao seu lado, garantindo que não há motivo para temer. Seu eu mais jovem reforça que aquele sempre foi o seu destino, enquanto uma versão infantil de Lottie a lembra de que a fome que sentiam nunca foi algo ruim. Com um último suspiro, Natalie parte, deixando Misty desolada. A polícia chega e o relatório inicial sugere um incidente trágico. Misty observa, tomada pela culpa, enquanto o corpo de Natalie é levado. Shauna e Kelly acompanham a movimentação policial, enquanto Van e Thaisa veem Lottie ser levada. Walter tranquiliza Misty, dizendo que resolveu um problema antigo e que todos estão seguros. Mas nada disso conforta Misty, que lamenta ter perdido sua melhor amiga.
Jeff consola Shauna, enquanto Lottie, já distante, murmura que eles deram ao deserto o que ele queria, e que por hora ele está satisfeito. Na cabana, Shauna escreve em seu diário, refletindo sobre como sempre se sentiu invisível. Mais um cheiro. Estranho a alerta. De repente, percebe o perigo e grita para os outros acordarem. O fogo se espalha rapidamente, bloqueando saídas e transformando tudo em caos. Eles tentam salvar o que podem, mas logo precisam fugir. Do lado de fora, observam horrorizados enquanto a cabana, que por tanto tempo foi seu refúgio, é consumida pelas chamas. Agora, sem abrigo, encaram a dura realidade do deserto mais uma vez. E aí, o que você achou dos desdobramentos desta temporada? Qual personagem mais te surpreendeu? Como você acha que a série continuará após esses eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E nos conte, qual filme ou série você gostaria que resumíssemos aqui no Resumere? Até a próxima!